gratidão enquanto ouvimos o instrumental da irmã Fernanda. Obrigada, Pai, por estas ofertas que aqui colocaram. Obrigada por termos também a oportunidade de nos juntarmos aqui, nos reunirmos sem ter qualquer tipo de restrição. Quero agradecer também porque temos a possibilidade de ajudar a quem também precisa e porque o podemos fazer. Sei que é o culto que vamos agora conversar e que consigamos sair daqui mais ricos do que entramos. Em nome de Jesus. Amém. E o Senhor é a nossa alegria. Vamos ficar de pé e vamos ter uma leitura da palavra do Senhor. Uma leitura dirigida. E diz assim a palavra: Far-me-á ver a vereda da vida, na tua presença há fartura de alegrias, à tua mão direita há delícias perpetuamente. E vós, com alegria, tirareis águas das fontes da salvação, e direis a Deus, dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei honor os seus feitos e povos, contai com os céus sobre o seu nome. Regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegrará no meu Deus. Porque me vestiu de roupas de salvação, cobriu-me com o manto da justiça, como um noivo se adorna com turbante sacerdotal, e como a noiva que se enfeita com as suas joias. Porque, como a terra produz os seus renovos, e como o jardim faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor para todas as nações. Cantai ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba assim em toda a terra, exulta e jubila, ó habitante de Sião, porque grande é o céu de Israel no meio de ti. Vamos cantar no início a alegria de pertencer, meu olhar e dirigir. Meu
trazer à casa do Senhor todos os dízimos e ofertas, para que haja mantimento da sua casa. Enquanto isso, vamos entoar o hino de tudo entregarei. A primeira, a segunda e a terceira estrofe. Eu vou pedir ao irmão Mário para que cantamos as ofertas. Vamos entoar de glória em glória antes de ouvir a mensagem. Yeah.
queridos? Espero que tenham tido uma boa semana. Esteja tudo tranquilo e na paz do nosso Senhor. Vamos refletir ainda hoje na carta de Paulo aos Efésios. A verdade é que nós estamos caminhando para o fim. Hoje nós vamos olhar o capítulo 5, versículo 1 até o versículo 21. E mesmo assentados, mas reverentemente, vamos fazer a leitura. Os irmãos podem acompanhá-la e vamos refletir sobre o que é ou como viver a vida cristã. Então, o capítulo 5 inicia assim: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Mas a prostituição e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeia entre vós, como convém a santos, nem torpezas, nem parvoíces, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graças. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, o que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, porque noutro tempo eras trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda a bondade e justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-os, porque o que eles fazem é oculto, até dizendo é torto. Mas todas essas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a Deus nosso Pai, e em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-nos uns aos outros no temor de Deus. Vamos lá. Pai, que o Espírito Santo nos ilumine, para que nós possamos andar de modo correto. Que o Espírito Santo faça com que tenhamos a interpretação correta do texto e a aplicação dele à nossa vida. Desafia-nos pela tua palavra, nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Quando nós olhamos para a igreja, quando nós olhamos para a questão de sermos cristãos, o que nós pensamos? Quando nós encontramos com pessoas no dia a dia e que não fazem parte dessa comunidade, é como elas também afirmarem que são cristãs. E nós dizemos que vivemos num continente que é chamado Velho Continente, que é o berço do cristianismo, mas também
uma frase ou uma palavra que diz que nós hoje vivemos numa Europa pós-cristã, onde os conceitos e as ideias daquilo que formou a mentalidade do continente europeu já não faz sentido. Então, como é que é a vida cristã? Ou o que é essa vida? Será que ela é uma realidade da manifestação dos dons? Será que é estarmos cantando, levantando as mãos? Ela tem a ver com o nosso caráter, com aquilo que nós somos. Tem a ver com a realidade de Deus. Ou seja, ser cristão é manifestar Jesus no dia a dia. Ser cristão é ser a Bíblia que a sociedade precisa ler. Eles não vão olhar a Bíblia, mas eles vão olhar a nossa vida. E a nossa vida tem que manifestar a graça de Deus, tem que manifestar a luz do Senhor Jesus. Mas quando nós olhamos para esse texto, nós olhamos que a vida cristã, ela é prática. Então, quais as lições, ou como é que nós vivemos o verdadeiro cristianismo? Versículo 1 ao versículo 7, ele vai dizer que a vida cristã ela tem que ser uma cópia ou reflexo de Deus na sociedade. Veja, ele começa dizendo, imitadores de Deus. É ser parecido com Deus. E aí nós pensamos no Sermão do Monte, lá em Mateus, capítulo 5, versículo 44 a 48, eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizeis os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem, maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do Pai que está nos céus, porque faz o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudarem unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Imitador de Deus, alguém que espelha o caráter de Deus na vida, é ser misericordioso. Lucas capítulo 6, versículo 36, sede pois misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Que desafio que nós temos. Aí ele diz, sede perfeito, mas será que nós podemos ser perfeitos? A ideia por trás do termo é ser maduro, ser alguém adulto. Mas como é que nós imitamos o nosso Deus? Como é que nós manifestamos Deus no dia a dia? Ele vai dizer no versículo 2, andai em amor, pureza e sabedoria. Andai em amor. Esse é o padrão que nós temos, a nossa conduta. E amor, ele não é sentimento, ele tem sentimento, mas ele é ação, é atitude. Vamos lembrar o que Paulo escreve em 1 Coríntios, aquele texto que nós conhecemos bem, né? 1 Coríntios 13, mas vejam o que ele diz do 4 ao 7. O amor é sofredor,
vaidade nem se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Isso é agradável a Deus. Esse é o cheiro suave, esse aroma suave. E essa ideia de aroma suave, que aparece mais de 50 vezes no Antigo Testamento, está relacionada com o sacrifício que agrada a Deus. Quando o povo sacrificava alguma coisa que agradava ao nosso Deus, diz que subia com um aroma suave. A pergunta é: a nossa vida, as nossas atitudes, elas são um aroma, um cheiro suave que agrada a Deus? Nós andamos nesse sentido em amor e amando como Cristo nos amou. Versículo 3 ao versículo 5, ele faz uma advertência muito séria de coisas que nós devemos evitar e tirar da nossa vida. E no versículo 6, ele vai dizer que nós precisamos ter cuidado com palavras vãs. Porque as palavras, elas não têm poder, mas elas afetam. Elas podem nos direcionar para um caminho errado. Então, o nosso padrão é um padrão de andar em amor, de ter cuidado com o que dizemos, de ter cuidado com como vivemos, porque nós somos a imagem de Deus para a sociedade. Nós somos a Bíblia que a sociedade está lendo. Nos anos 80, final dos anos 80, falecido John Stott, teólogo inglês, ele foi falar no Brasil, na Faculdade Teológica Batista de São Paulo. E John Stott disse que nós temos o hábito de fazer a pergunta errada. Quando olhamos para a sociedade, vemos a sociedade, a degradação social, o aumento da violência, o aumento da corrupção e tudo. Essa pergunta não é o que está acontecendo com a sociedade. A pergunta que tem que ser feita é: onde está a igreja na sociedade? Porque nós somos o sal da terra e a luz do mundo. E a partir do momento que nós deixamos de ser o referencial, nós deixamos de ser a luz, nós deixamos de ser o farol, quando nós deixamos de dar sabor à sociedade, a sociedade se perde, se corrompe. Então nós somos esse padrão, a nossa vida tem que ser um padrão a ser seguido, porque nós seguimos, nós imitamos o nosso Pai Celeste. Ele é visto nas nossas vidas. E veja, no versículo 8 até o versículo 14, vai dizer o porquê nós temos essa nova vida. Mais uma vez, Paulo vai falar da mudança de vida. Nós agora andamos em amor, porque conhecemos a graça de Jesus. Houve uma mudança radical na nossa vida. Veja o versículo 8, ele começa assim: porque novo tempo eres trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Uma mudança, houve uma transformação. Mas no nosso
dia a dia, quando nós estamos com os nossos amigos, aqueles que que nós dizemos que são cristãos nominais, né? Que dizem, eu fui batizado, mas eu não vou à igreja. Isso porque meu pai era, porque meu avô era, tudo. Quando nós estamos com eles, será que eles veem a luz de Jesus na nossa vida? Ou será que nós andamos nas mesmas trevas que eles? Como é que é o nosso exemplo? Eu gosto muito de uma história contada por um amigo meu, e eu não vou citar o nome dele, porque não é uma história agradável do testemunho dele. Ele disse que ele estava apaixonado por uma certa viúva. Aí uma vez ele estava com ela, conversando com ela, passou um amigo nosso em comum, que era crente, e ele também ia na igreja, mas a vida dele era assim, eu estou na igreja, mas também não estou na igreja, eu estou em todos os lados. E aquela miúda que ele estava interessado, olhou para aquele amigo que passou e disse, admiro muito fulano, porque ele é crente, e ele não tem vergonha de dizer aquilo que ele é. E a atitude e a vida dele, eu nem gosto da vida dele, do jeito que ele vive, mas ele é um exemplo. Aí esse amigo virou para mim e disse, Marquinhos, eu estou doido para conquistá-lo. Você sabe que eu também sou crente? Ele disse, passei a maior vergonha da minha vida. Porque ela disse assim, nele eu acredito. Agora a tua vida, para você dizer que é crente, eu conheço o que você faz. Nossa vida manifesta a luz de Jesus ou as trevas? Será que houve mudança mesmo? O apóstolo Paulo, quando escreve aos Romanos 13, de 12 a 14, fala sobre essa realidade. Ele diz que o nosso interesse deve estar nas coisas de Deus. Versículo 11 ao 13 enfatizam o rompimento com o passado. Nós rompemos com o passado, com aquilo que desagradava a Deus, e agora vivemos para agradar o Senhor. Esse versículo 14 é uma parte dentro do que dizem os exegetas, os teólogos, os comentadores, que era uma parte, um fragmento de um hino utilizado, que era cantado nas cerimônias de batismo, e que traz 3 metáforas: acordar, ressuscitar e ser iluminado, que eram figuras comuns dentro do judaísmo. Então, por que nós andamos assim? Por que nós temos que ser imitadores de Cristo? Por que nós devemos andar em amor, em verdade, sendo modelo? Porque nós somos uma nova pessoa. Nós não somos mais os mesmos. Sabe que as pessoas conseguem olhar para nós e ver que houve uma mudança radical e uma transformação na nossa vida? Última ideia é o que acontece quando nós vivemos o padrão da vida cristã. Versículo 15 ao 21 vem como uma consequência. Versículo 15 começa dizendo: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios. Veja, mudança. Agora há sabedoria em vez de insensatez. É saber olhar, analisar a coisa e não andar afoitamente.
Versículo 16 fala de estar remindo o tempo, reconhecer que os dias são maus. Isso era um provérbio. E aí nós vamos perceber que esse remir do tempo tem a ver com a ideia de comprar o tempo e pegar e fazer os momentos da nossa vida que eles sejam adequados, que os nossos momentos, as nossas atitudes sejam valiosas e valorosas. Investir o tempo em coisas que edificam a vida. Aí ele vai falando, aí no versículo 18, ele vai dizer, olha, não invista na bebedeira, em ficar no ébrio, mesmo que ela tenha de abandonar, como dizia a canção, tornei-me o ébrio, não se torne um ébrio, torne-se alguém cheio do Espírito, alguém que mantém a sanidade, alguém que percebe as coisas de Deus. Ele diz assim, sede enchidos ou encheios. Ele está dizendo que você não seja dominado pelo algo, mas que o Espírito Santo, ele enche sobre ele. É que não haja descontrole, mas que a nossa vida, ela manifeste o agir de Deus. Aí Paulo faz uma diferença. A cidade de Éfeso tinha um grande templo para uma deusa chamada Diana. E os cultos a Diana terminavam com grande bebedeira e com orgias. Paulo está dizendo, não é assim. Nós não perdemos o descontrole e não nos entregamos aos prazeres loucamente. Nós percebemos e vivemos para Deus. Nós somos dominados por Deus, versículo 19 e 20, Ele é o nosso Senhor, e a nossa vida é um culto de louvor a Deus. Tudo aquilo que nós fazemos é exaltando a Deus. E aí ele vai dizer no versículo 21, se nós fizéssemos isso, se nós cumpríssemos apenas esse versículo 21, o mundo seria uma maravilha. Não haveria brigas, não haveria desentendimento. Porque veja, o que ele diz? Sujeitando-nos no temor. Se nós obedecêssemos isso, não teríamos problemas, porque nós olharíamos para o outro com respeito, o outro nos olharia com respeito e haveria entendimento mútuo. Há mudança de vida. Precisamos manifestar o padrão de Deus na nossa vida. Ficam para nós três realidades que nós precisamos pensar. Primeiro, nós devemos romper definitivamente com o estilo de vida do passado e adotar um novo padrão. Há uma canção antiga que diz, eu decidi seguir a Cristo, atrás não volto nunca. Né? Mas às vezes nós queremos ficar com as coisas lá de trás. Nosso padrão é Jesus. Segunda coisa é que o nosso modelo não pode ser influência digital, artistas de TV ou música, não podem ser os jogadores de futebol com todas as suas coisas, os nossos colegas de trabalho. O nosso modelo não pode ser aquele líder religioso muito famoso. O nosso modelo
tem e deve ser Cristo. Tem e deve ser Cristo. E a terceira realidade é que nós precisamos buscar no nosso dia a dia o serviço, servir a Deus e ao próximo, e não a primazia, não querer estar em evidência, mas servir e servir com alegria, com prazer ao Senhor, sujeitando-nos uns aos outros. Quando falo não buscar a primazia, vamos aos domingos à tarde eu estou pregando sobre os apóstolos à volta da mesa. E hoje eu vou pregar sobre um apóstolo que é muito interessante. Ele é filho de Alfeu. Os irmãos sabem quem é? Tadeu? Não. Ele é desconhecido. Tem o Levi, mas sabe, quando a gente olha para a vida dele, é muito interessante. Eu coloquei o tema da mensagem de um invisível. Mas a primeira coisa que ele faz, quando eu estive olhando, pesquisando, ele só aparece na lista dos 12. Mas quando eu estive olhando o texto, depois eu vejo que a família dele se tornou seguidora de Jesus. Sabe qual a conclusão que eu tive? É que esse homem teve o cuidado de evangelizar a sua família. Teve o cuidado de pegar a sua família e apresentar a Jesus. Ele cumpriu o ministério dele, que é calado, servindo. Que eu e tu possamos servir, sem militar os holofotes sobre nós, apenas servindo, sendo um modelo, copiando o exemplo de Cristo, e não aceitando o padrão social vigente, porque esse padrão social vigente desagrada a Deus. Que a nossa vida seja um hino de louvor ao nosso Deus. Amém? Vamos lá. Pai, que a tua palavra seja real na nossa vida, e que nós aprendamos no dia a dia a ser mais parecidos com tu. Que o nosso viver manifeste a todos. Que nós não tenhamos prazer no pecado, mas que o nosso prazer seja Jesus Cristo, a tua palavra. Que o nosso dia a dia nós possamos servir, cumprir o nosso ministério com alegria, com graça. Ajuda-nos a ser assim. E que teu amor, a tua graça, a tua comunhão seja uma realidade nesta igreja, na vida de cada membro, de cada pessoa que está aqui presente hoje, e na vida de todo o teu povo espalhado na face da terra, hoje e sempre. Amém. Deus nos abençoe.